Precisa ou não precisa ler o texto para responder a questão? Olá, meu nome é Anderson e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no vídeo chamado Tempo de Prova. No primeiro vídeo nós falamos um pouquinho sobre a prova do Enem, sobre algumas características e falamos principalmente do tempo que você tem para resolver a prova. E é exatamente isso que eu quero conversar com você. Lembra que nós temos 90 questões no primeiro dia, no segundo dia 90 questões mais a redação. Nós separamos aqui, no primeiro vídeo, nós falamos que o aluno tem 3 minutos para responder cada questão da prova do Enem. Ou seja, nós temos a necessidade de buscar mecanismos para se ganhar tempo, resolvendo as questões de maneira mais rápida e, ao mesmo tempo, buscando elementos nas questões para tirar aquela sua dúvida, aquela incerteza. Tá ok? E então eu quero comentar com você o seguinte, sem esses recursos de interpretação e redução, vamos dizer assim, sem esses recursos de interpretação e resolução de questões, você com certeza vai debruçar sobre as questões gastando mais tempo do que a questão exigiria. E aqui eu quero começar o seguinte, precisa ou não precisa ler o texto? Na prova de linguagens, não só nela, mas em outras também, mas via de regra nas provas de linguagem, nós temos um texto enorme. E aí o aluno bate o olho e pensa assim, puxa, eu tenho que ler esse texto. E aí nesse texto ele vai consumir um tempo preciosíssimo, porque era esse tempo que ele iria se dedicar para as outras questões. Então você precisa aprender a olhar a questão de cara, já saber identificar. Preciso ou não ler o texto. Se eu precisar, eu vou ler para resolver a questão. Mas se eu não precisar, eu vou estar economizando um tempo que é valiosíssimo na prova do Enem, principalmente no segundo dia. Você tem linguagens, matemática e ainda redação. E não bastasse isso, você tem o esgotamento físico e mental do dia anterior. Então, quando se depara com uma questão com um texto maior, o que você precisa olhar? Você olhou para ela, você precisa buscar mecanismos para resolver essa questão rápida. E aí é que está a diferença. Olha só, eu até comentei em outro vídeo, mas se você perde aí 10 minutos, 12 minutos lendo um texto grande, necessariamente você vai ter que chutar alguma questão. Não é verdade? Ou vai deixar de fazer, enfim, vai fazer mais rápido. Só que o que ocorre? Ocorre que quando você chutar uma questão, por falta de tempo, essa questão poderia ser uma questão extremamente fácil, extremamente tranquila de ser feita. E aí você vai chutar e você vai errar. E o pior, a gente já conversou sobre isso, que se você marca uma questão absurda, além de não pontuar, você corre um risco tremendo do Enem tirar pontos. Então o que você tem que fazer? Repito, você tem que fazer a prova com tranquilidade, com mais tempo. E a primeira maneira que você vai fazer isso é identificando se precisa ou não ler o texto. Tá ok? Olha só, nós aqui do Mãozinha formatamos um curso chamado Código do Enem. Esse curso, ele ensina você vai olhar o texto, quando tem aquela questão, meia página, você diz, puxa, o seu concorrente vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu vou ter que ler isso aqui, e já começa a ler o texto. Você não. Ao fazer esse curso, nós vamos te ensinar o seguinte, você vai bater o olho na questão e vai dizer assim, você já vai buscar os elementos e vai dizer assim, não preciso ler o texto. E já vai direto responder a questão. E às vezes a questão se torna até mais fácil por não ter lido o texto. Como assim, professor? Exato. Porque como você não lê o texto, o seu pensamento vai ser mais objetivo. O seu pensamento está restrito ao que a prova está perguntando, baseado nas alternativas, e não numa ideia pré-concebida do autor do texto. Você entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é exatamente o quê? Fazer o código do Enem. Porque além de identificar se você vai ou não ler o texto, vai te ensinar a interpretar gráficos de uma maneira absurdamente rápida, resolver as questões com lógica. Como assim? Simples. Às vezes você tem uma questão que você não consegue identificar a resposta. E aí, através de técnicas, você vai conseguir eliminar as alternativas erradas. Todos, professor, a maioria, com certeza, as mais absurdas. E aí você já sabe que, mesmo errando a questão, é possível pontuar, desde que você não marque uma alternativa absurda. E é isso que nós queremos. Porque com o código do Enem, não necessariamente você vai acertar todas as questões da prova. Veja, você com certeza vai aumentar o número de acertos muito mais
do que a pessoa que não entende a prova. Mas o que nós queremos? Nós queremos ponto, porque é isso que vai fazer a diferença na sua nota. Pontos, não número de acertos, ok? Então, como um passo que você começa a fazer as questões, eliminando as alternativas absurdas, a chance de você chegar na resposta certa é muito maior. Você vai responder uma questão com lógica. E mais, a partir do momento que você utiliza mecanismo de lógica, texto, interpretações, ao bater o olho na questão, você vai identificar, sabe o que? O que o Enem quer saber naquela questão. E eu vou dar um exemplo para você. A primeira questão do caderno azul de 2015 da primeira aplicação. Isso, primeira aplicação, 2015, caderno azul. A primeira questão é de ciências humanas. Tem um mapa do Brasil e ele tem umas legendas, tá? E tem um questionamento. Você sabe quanto tempo os nossos alunos, aplicando o código do Enem, demoraram para responder essa questão? 30 segundos. Exatamente, 30 segundos. Ou seja, gastaram apenas 10% do tempo que ele tinha para aquela questão. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 minutos e 30 segundos, ok? Ele transferiu, dividiu para resolver outras questões. Entendeu? E é isso que você vai saber. O que? Ao olhar a questão, já identificar o que o Enem quer saber de você. E é isso que você tem que entender. Se você não entender, e repito e friso isso, se você não entender o código do Enem, a chance de você, ter, durante as 4 horas e meia, se esgotar, primeiro que cansa, é tenso, ansioso, esgotar física e mentalmente é muito grande. Tá? E por mais que você tenha resistência, você vai se dedicar às questões e não vai dar tempo. E qual o efeito? Chutar as questões. Tá certo? Outra coisa que com o código do Enem eu acho surpreendente é o seguinte, é você entender como acessar a informação mais rápido. Porque a partir do momento que você sabe exatamente o que a questão espera de ti, sabe o que a questão vai te perguntar, porque a questão está ali, poxa, eu vou identificar esse ponto. O seu raciocínio, ele vai ser focado naquilo. Tá? Você não vai abrir brechas para subjetivismo ou interpretações. Por quê? Porque se eu tenho uma questão de gráfico, eu sei que existe uma correlação entre ela. E é isso que você vai buscar, essa correlação. Perfeito? E a última dica que eu quero dar para você, que nós já falamos aí sobre o vídeo da curva do esquecimento, tá? O que a curva do esquecimento faz? A curva do esquecimento, ela simplesmente é o tempo em que você tem que revisar uma questão, tá? Para que, um assunto, na verdade, para que ele não caia no esquecimento. Só que a curva do esquecimento, ela precisa ser analisada de uma maneira mais específica, de uma maneira mais detalhada. Quanto tempo eu devo, qual é o intervalo de tempo, em quanto tempo eu devo estudar? E isso você precisa desse auxílio, por quê? Porque com relação ao tempo, ao assunto, você vai identificando alguns parâmetros que são pré-estabelecidos que funcionam absurdamente. Aí você alia com a curva do esquecimento, aquele conhecimento que você já tem, aquele que você já absorveu, com a curva do foco, que é um novo conhecimento, que é aquele que você está estudando agora. Esse vídeo, por exemplo, você está sendo aplicado aí, agora contigo, a curva do foco. Esses conhecimentos que eu estou te passando, como eles estão sendo assimilados na sua mente, como você está assimilando esses conhecimentos na sua memória de curto prazo. E junta isso com a curva do esquecimento, você vai transformar esses novos conhecimentos, tá, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E é isso que você precisa. Porque quando você dominar tanto a curva do esquecimento, tá, quanto a curva do foco, aliado a isso, você tem uma arma poderosíssima. Principalmente na busca de novos conhecimentos, na busca de novos estudos, que é isso que você faz todos os dias. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já estudou algum assunto, tá, que tempos depois você pegou o mesmo assunto e parecia que você nem tinha estudado ou nem tinha visto aquele assunto? Pois é, sabe o que aconteceu? Você foi vítima da curva do esquecimento e curva do foco. Se isso aconteceu com você, se você respondeu sim, você tem mais do que uma obrigação, você tem um dever de fazer o código do Enem. Tá certo? Então eu te aguardo no próximo vídeo, tá? Que a gente vai vir com mais uma bela sacada, mais uma bela dica para o seu Enem. Tá ok? Até logo e um grande abraço.